território e descentralização, que é um tema muito interessante, desde logo porque é um tema que tem estado sempre presente no debate democrático em Portugal, pelo menos desde a Constituinte. Ou seja, desde a Constituinte que o tema que se fala em Portugal é o tema da descentralização e da coesão territorial também. Para quem nos olha de fora, para quem observa Portugal, por exemplo, a partir de um país como Espanha, e há muitos espanhóis que conhecem bem Portugal, apesar das dificuldades com que eles vivem neste momento, são dificuldades de outra natureza, há sempre uma coisa que confunde muito os espanhóis. Espanha é cerca de 5 vezes superior, maior do que Portugal. Olhando para a demografia, olhando para o território e tudo mais, os espanhóis têm uma enorme dificuldade em compreender porque é que Portugal, sendo 5 vezes menor, e tendo ficado reduzida a essa dimensão muito mais tarde do que os outros impérios europeus, não consegue gerir o seu território. A gestão do seu território verifica-se desde logo porque nós temos basicamente a população concentrada numa faixa atlântica muito próxima do mar, cada vez é um país muito inclinado para o mar, em que se concentra grande parte da população. Portanto, temos desde logo este problema, e é um problema que se vai agravando ano após ano, paulatinamente. Nós não fomos capazes de criar centralidades naquilo que até pareceria fazer mais sentido. Se temos um vizinho encostado a nós, que ainda por cima é uma potência económica muito mais forte que nós, seria normal que nós tivéssemos no interior ou na proximidade da raia cidades pujantes, até por causa da relação que construímos com Espanha, porque até há 40 anos nós vivíamos de costas voltadas. Hoje a Espanha é o nosso maior parceiro económico, de longe. E, além disso, temos a enorme vantagem da língua, porque nós compreendemos o que eles dizem e eles crescentemente compreendem o que nós dizemos. Portanto, há aqui, desde logo, um paradoxo. Porquê? Porquê é que nós temos que viver e temos que organizar o Estado desta maneira? E organizar o território desta maneira. Quando nós olhamos para o interior, eu creio que há apenas uma empresa, verdadeiramente, e uma cidade, muito pequena, que beneficia da relação que tem com a Espanha. É Campo Maior com o Delta. É curioso, é muito curioso, reparem bem. Apenas uma cidade. Há uma cidade pequena que tem um monoproduto, que hoje já não é monoproduto porque o Comendador Nabeiro agora também já entrou no vinho, mas vejam bem, ou seja, seria possível imaginar que Campo Maior seria o futuro de Portugal. Várias cidades, várias vilas do interior que pudessem ter esta relação, não foram capazes de o fazer. Quando nós olhamos àquilo que era a presença do Estado tradicionalmente no interior e a relação do Estado com a sociedade, o que é que acontecia no interior há 30 ou 40 anos atrás? A classe média, nessas cidades do interior, no tempo do antigo regime, era formada por quem? Pelos representantes do Estado nesse interior. Se olharem para aquilo que se passava ainda há 30, 40 anos atrás, a classe média era formada por quem? Pelos juízes, pelos professores, pelos notários, ou seja, por um conjunto de instrumentos do Estado que estavam na proximidade das populações e assim mantinham essas localidades vivas e depois isto expandia-se a tudo. Essas pessoas, naturalmente, os juízes, como sabem, circulavam pelo país, portanto, havia quase a criação de uma classe média sustentada pelo Estado, mas que ao mesmo tempo garantia a presença do Estado na proximidade dos cidadãos. Havia um sentimento da presença do Estado um pouco por todo lado. O que aconteceu durante os últimos 40 anos, enquanto se iam fazendo promessas de descentralização, o que é que aconteceu? O Estado transformou-se num Estado exíguo. Sucessivamente, por um conjunto de razões, foram fechando pequenos hospitais, foram fechando centros de saúde, foram fechando notários, foram fechando tribunais, foram fechando escolas e dizendo, já não temos população, portanto temos que fechar. Quando se podia perguntar ao contrário. Podia-se, então, se nós temos cá capacidade, porque é que não havemos, por exemplo, de pensar que devíamos ter uma política de habitação para pessoas que vieram para a cidade trabalhar
porque não tinham outra alternativa, mas que se calhar gostariam de se reformar e viver no interior, onde seria muito mais económico para o Estado, seria muito mais vantajoso para essas pessoas e seria, de facto, a criação de um equilíbrio territorial. E tudo isso não foi feito. A reorganização do Estado, em Portugal, fez o contrário daquilo que era prometido pela descentralização. A palavra mágica foi a palavra sinergia. Houve uma palavra que inundou o dicionário português há 30 anos atrás. Com a nossa entrada na então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, entendeu-se que a única forma de reformar o Estado era criar sinergia. E nós compreendemos, todos nós percebemos o que é a criação de sinergia. De facto, conseguem-se vantagens económicas através da concentração de recursos numa determinada localização ou numa determinada estrutura. Só que, em Portugal, a sinergia foi confundida com Lisboa. Portanto, quando nós olhamos para a sinergia foi, se for ao dicionário, não está lá. A sinergia é aquilo que eu disse, mas a sinergia foi entendido como concentração absoluta num mesmo espaço físico. Ao mesmo tempo, aquilo que sucedeu com a economia privada foi, de alguma maneira, também um pouco paradoxal. O que é que sucede? Como sabem, houve um conjunto de nacionalizações que decorreram entre março e abril de 75, que curiosamente não abrangeram a indústria, abrangeram a banca, as finanças, tudo que era muito os serviços financeiros do Estado. Durante algum tempo eles ficaram na mão do Estado e, quando finalmente foram reprivatizados, o que é que sucedeu? Aquilo que era também aí uma dispersão geográfica de alguma maneira interessante, basta pensar que no Porto havia um conjunto de bancos e companhias seguras que eram residentes cá, elas deixaram de existir. Ou seja, o Estado, antes de reprivatizar, o que é que fez? Também aí criou sinergia. E também aí criou uma sinergia localizada na ideia de que era melhor fazer a concentração num único local. Tudo isto foi sendo dito aos portugueses. Nós provavelmente não quisemos ouvir ou não acreditamos no que estava a acontecer, mas isso sucedeu. E depois sucedeu também com toda a negociação que foi feita com a Comunidade Económica Europeia, em que Portugal abdicou em grande parte da pesca, abdicou da agricultura e concentrou-se basicamente em quê? Em transformar-se num país de serviços. Não vale a pena agora analisarmos se nós tínhamos condições para sermos um país de serviços ou não. Eu entendo que não, porque não tínhamos formação de recursos humanos adequada para sermos, de facto, um país de serviços. Hoje, se calhar, já temos, na altura não tínhamos. Mas nem vale a pena entrarmos por aí. A verdade é que nós fizemos uma troca. Dizem, mandem-nos para cá umas massas e nós vamos resolver isto. E a ideia era a ideia do farol. Ou seja, se nós conseguirmos... Isto foi assumido politicamente, se nós conseguirmos muito rapidamente que haja uma região de Portugal, escuso dizer qual, que muito rapidamente chega ao limiar daquilo que é os níveis médios de desenvolvimento europeu, depois haverá uma mancha de petróleo que rapidamente haverá de inundar o país. Esta era a teoria. E, portanto, tudo isto foi concebido através de um plano estratégico. Ou seja, nós precisamos de um Estado moderno. Para termos um Estado moderno e mais leve, temos que ter um Estado com sinergia. Para termos sinergia mais vale ser num só sítio. Para isso, nós precisamos de desenvolver, de facto, uma capitalidade para sermos capazes de ombrear, pelo menos com Madrid. Depois, isto ao resto do país, um dia, há de correr bem. E é assim que a coisa se há de desenvolver. Por outro lado, os serviços financeiros, mais vale também estarem no mesmo sítio, mais vale darmos dimensão, mais vale darmos massa crítica, mais vale termos menos bancos, mais vale isto tudo ficar concentrado. Depois há de correr tudo bem. Esta foi a opção feita, foi uma opção assumida. Eu não estou aqui sequer a imaginar que as pessoas pensaram isso. Quando nós lemos os escritos dessa altura, encontramos este argumentário. O que sucedeu depois no país, creio que sabem. Ou seja, a partir daí começou-se a discutir se havia de fazer a regionalização ou não se havia de fazer a regionalização. Foi uma discussão um pouco insípida, até porque isto que eu vos tinha dito já tinha sucedido. É muito difícil, quando uma máquina está a andar, inverter a máquina. E, de facto, todas as pessoas começaram a achar.
As pessoas de Lisboa, naturalmente, não queriam nenhuma regionalização, porque quem está próximo não quer estar longe, nem quer dividir, é perfeitamente razoável, tem o bolo na sua mão, não quer distribuir as fatias. Por outro lado, o resto do país olhava já para o Estado com uma enorme desconfiança. Para muitas pessoas, que até queriam ter o Estado próximo de si, tinham passado a desconfiar do Estado. O Estado era uma coisa distante, era uma coisa escassa, começou-se ao mesmo tempo a fazer uma guerra à ideia de que o Estado era uma coisa cara, que quase não era necessária. Portanto, também houve, se quiserem, uma política liberal de dizer temos Estado a mais, e ao mesmo tempo serviram-nos um mapa que ninguém entendia, ninguém compreendia. E a regionalização foi condenada numa noite muito curiosa em que quer os vencedores do referendo, ou seja, aqueles que eram contra a regionalização, quer os perdedores do referendo, aqueles que eram a favor da regionalização, nessa noite uniram-se num coro nacionalista em que disseram: ninguém se preocupe, nós, apesar de tudo, vamos descentralizar. Curiosamente, esse coro era um coro falso, porque ao mesmo tempo todos eles entendiam o quê? Afinal, o país não quer descentralização. Ou seja, houve aqui quase uma dicotomia hipócrita em que nos diziam: não se preocupem, nós vamos descentralizar, mas ao mesmo tempo ficaram todos contentes assim: estão a ver? Está tudo bem, eles não querem, vamos centralizar. E, portanto, o país, durante este tempo, foi construindo cada vez mais estruturas centralizadoras. Com a crise, e a crise traz, de facto, um novo dramatismo à sociedade portuguesa, em que nós todos compreendemos, de repente, que o nosso poder de compra está abrangido, também ninguém foi capaz de dizer que em Portugal não foi. Portugal é composta por várias coisas. É composta pelas famílias, é composta por empresas e é composta depois por uma máquina do Estado, que é suposta prestar-nos um serviço fundamental. Também ninguém nos disse que em Portugal o que faliu não foram as famílias, não foram as empresas. O que faliu em Portugal foi o Estado. Mas quando foi preciso aproveitar essa oportunidade e dizerem assim, pelo menos então agora vamos sim fazer uma transformação do Estado, porque o Estado está falido e já agora podemos recuperar este problema que temos de há 30 anos atrás, mal imaginado, de hiperconcentração do Estado, se aquilo está falido por alguma razão, uma boa altura, para, como acontece com a nossa empresa, como acontece com as nossas famílias, quando nós estamos numa dificuldade financeira, aproveitamos essa ocasião para dizer, bom, estamos num incómodo e vamos tentar resolver o assunto. Não foi assim que foi resolvido. Ou seja, o peso do Estado manteve-se e foram as famílias e foram as empresas que pagaram o custo de dar novamente liquidez ao Estado sem que o Estado tenha mudado coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E, portanto, nós hoje o que é que temos? Temos um Estado muito parecido com aquele que existia em 2007, com um sobrepeso que é mais ou menos idêntico ao que era em sobrepeso. Em termos da percentagem do PIB até é superior neste momento. Portanto, vejam bem, o Estado conseguiu esta coisa absolutamente extraordinária. Conseguiu, sendo ele estar falido, conseguir buscar aos outros fatores da economia os recursos suficientes para dar a volta, para se refinanciar e para, apesar de tudo, não alterar nada da sua relação com o território e com os cidadãos. Porque a relação território-cidadão, uma nação é composta por quê? Não é apenas por cidadãos. Uma nação é composta pelos cidadãos e por um território. Eu não vou falar naturalmente nos últimos acontecimentos, mas os últimos acontecimentos, já toda a gente fala e eu não consigo ouvir tantos especialistas todos os dias na rádio, agora vim ouvir o Fórum TSF e fiquei irritado a ouvir tantos especialistas. Mas a verdade, há uma coisa que é absolutamente clara, é que o Estado, tal como nós o entendíamos como detentor do monopólio da força, não foi capaz de nos defender. Essa é absolutamente a inevitabilidade de tudo. Todo o resto podem justificar com tudo o que quiserem. O Estado, neste momento, tornou-se de tal maneira escasso que não é capaz de nos resolver um problema fundamental, que é a origem do Estado moderno. A origem do Estado moderno qual era? É o monopólio da força e a proteção das fronteiras. Nós, neste momento, percebemos que o Estado já não tem o monopólio da força, principalmente quando há até governantes que dizem são as populações que têm que ser capazes de resolver isto. Quando alguém diz isto, está a dizer que o Estado já não quer ter sequer o monopólio da força ou não consegue ter. Não é? Quanto às fronteiras, nós não fomos invadidos se quiserem, nós não fomos invadidos
das formas tradicionais, mas fomos invadidos pela força da natureza e também não fomos capazes de defender. E, portanto, subitamente nós temos esta situação em que estamos e que foi construída sucessivamente. E o pior de tudo é que quando chega a esta circunstância, o que é que nos dizem? Independentemente dos... não faço análise dos discursos deste ou daquele, há uma coisa terrível que nós vamos ouvindo, é dizer que todos temos culpa. Quando nos dizem que todos temos culpa, sabem o que é que estão a dizer? Estão a dizer que ninguém tem culpa. Quem nos diz a nós, em qualquer circunstância, que todos temos culpa, o que é que está a fazer? Não está a culpabilizar ninguém, está a desculpabilizar toda a gente. E, portanto, é uma manobra clara para que tudo fique absolutamente na mesma. Porquê? Porque, de facto, a descentralização, e nós ouviram falar há uns meses atrás num pacote de descentralização. O que é o pacote de descentralização? Nós, quando ouvimos falar naquilo, eu e os meus colegas autarcas fomos olhar para o que é que vinha no pacote. Sempre que nos oferecem alguma coisa, a gente fica um pouco desconfiada e olha, não é? E tentamos levantar a tampa e espreitar lá para dentro, porque aquilo ainda não vinha muito claro. E vinham lá competências engraçadas para os municípios. Diziam, bom, os municípios devem ficar com competências na área da saúde, os municípios devem ficar com competências adicionais na área da educação, devem ficar com competências em áreas de segurança, nomeadamente áreas ribeirinhas, e depois num conjunto de matérias ambientais. À partida, quando nós ouvimos falar neste tema, creio que nenhuma das minhas amigas e dos meus amigos dirá que isto não faz sentido. Porquê? Objetivamente, se nós andamos a dizer que queremos a descentralização das competências, se nós andamos há tanto tempo irritados por não nos darem essas competências, se acreditamos, seja na Constituição e no princípio da subsidiariedade que lá está prevista, seja no princípio de que, mesmo que não acreditemos que seja por causa da Constituição, porque ela nunca foi cumprida, mas apesar de tudo acreditamos que as coisas que podem ser resolvidas próximo de nós, por princípio, são mais bem resolvidas do que as questões que são resolvidas à distância, olhamos para isto e dizemos, bom, isto de facto, finalmente, vai haver aqui um desenvolvimento. Qual é o pequeno problema? O pequeno problema é que, para nós sermos capazes de desenvolver essas competências, precisaríamos, em primeiro lugar, que fossem competências efetivas, e eu depois voltarei à questão das competências efetivas. A segunda questão é que houvesse transferência de recursos para o desempenho dessas competências. Quando estou a falar em recursos, a primeira ideia que vos vem à cabeça é assim, este tipo quer mais dinheiro para a Câmara do Porto. Mas não é a questão sequer desse dinheiro, é a questão dos recursos humanos. Ou seja, como é que depois de 40 anos em que as chefias na função pública foram acumuladas e as competências foram acumuladas em Lisboa, como é que nós, subitamente, não podendo aumentar quadros do pessoal, e sendo este mapa tão inflexível, naturalmente, eu também não quero promover despedimentos das pessoas que trabalham em Lisboa, mas como é que nós, subitamente, podemos ficar com estas competências? Este é o primeiro problema que se coloca. Sabem que os municípios estão comprometidos neste momento com mapas de pessoal, nós não podemos, um Presidente da Câmara não pode criar uma nova direção municipal. Então, pode assumir competências sem criar uma direção municipal. E então nós fomos ver que competências é que nos queriam transferir. Se é assim, independentemente de quem paga a fatura, porque os municípios fazem parte do Estado, aí é uma questão de acerto, não há um grande problema, mas teríamos que ver quais são as competências. Quais são as competências que querem passar para os municípios? As competências que querem passar para os municípios são aquilo a que eu chamo de hotelaria. Ou seja, nas escolas querem que o pessoal auxiliar seja contratado por um município e querem que o município faça as obras nas escolas. Isto. Na saúde, o que querem é que os municípios construam centros de saúde e limpem as ervas daninhas e recuperem os telhados quando for caso disso. É isto que pretendem. Quanto à questão das zonas ribeirinhas, o que querem é que mantenhamos com algum cuidado as margens do Rio Douro, porque é uma maçada para a PDL mandar limpar as margens do Rio Douro e é bastante caro. Mas quando olhamos para a questão das concessões das atividades,
no Rio, não estão previstas. Ou seja, aquilo que nos estão a propor, o que é, ao fim e ao cabo? Será que isto é uma descentralização de competências? Eu acho que não é. Eu acho que aquilo que nos estão a propor, objetivamente, é transformar-nos a nós em direções regionais. Ou seja, eu acho que este é de facto, o Estado, no seu extrator, tentar passar para descentralizar, já não é competências. É aquilo que não lhe dá jeito nenhum fazer. Porque, de facto, cada um de nós sabe que, no fundo, o que estão a fazer é outsourcing para os municípios ou para as CIMs de funções que não lhes apetece ter. Nós gostaríamos, como compreendem, quando nós falamos em descentralização, falemos apenas na educação. Aliás, hoje há uma greve dos professores, é um bom tema para falarmos sobre descentralização. Nós gostaríamos que as áreas metropolitanas tivessem uma palavra a dizer sobre a colocação de professores. Estou convencido que faríamos isso muito melhor. Não sou eu, não sou especialista da matéria, mas acho que uma área metropolitana com uma dimensão como tem a área metropolitana do Porto, com 1,8 milhões de habitantes, em que as pessoas ainda por cima circulam muito no território, há muitas pessoas que vivem em Valongo, vêm trabalhar ao Porto, o marido e a mulher vai trabalhar para Matosinhos e podem escolher as escolas onde querem as crianças, faz todo o sentido que este mapa seja muito preenchido e a questão da colocação das pessoas é uma questão em que certamente nós poderíamos ter uma palavra a dizer e seria seguramente muito interessante do ponto de vista das condições que são garantidas também a esses professores que muitas vezes são colocados em terras distantes sem perceberem porquê. Ou seja, bastaria que os concursos fossem dentro deste mapa. Mas nós também gostaríamos de ter, por exemplo, a possibilidade, não estamos a falar em questões de disciplinas nucleares, mas de ter alguma opção curricular. Porquê? Porque o país é diferente. O país é diferente até na sua base económica. Eu entenderia que para, se quiserem, para uma CIM transmontana, faria todo o sentido escolher a língua espanhola, a língua castelhana, como uma língua de ensino obrigatório. Da mesma maneira, compreendo, por exemplo, que haverá determinadas zonas do país em que, por exemplo, em Vila do Conde, imaginarão que o mandarim seria muito interessante para as escolas. Apenas para dar um exemplo e para não falarmos no Porto. Mas nós também gostaríamos de ter aqui opções. Ou seja, se nós vemos que o Porto vai crescer aonde? Nas engenharias, é claramente por aqui o caminho que a nossa economia está a fazer, nós gostaríamos de poder fazer alguma coisa para, a longo prazo, termos uma população jovem mais bem preparada para aquilo que nos parece ser os estímulos e os desafios. Com certeza que teriam que continuar a estudar matemática e português, não é essa a questão. Mas também nessa matéria, ninguém nos quer passar competências, ou seja, o Estado Central continua a viver na profunda convicção de que é num determinado ponto e num determinado local que são decididas as grandes opções políticas. Tudo isto seria, até do meu ponto de vista, democrático. Porquê? Porque, para todos os efeitos, o comando do Estado, da administração pública, é feita pelo governo democrático, que decorre de eleições, que decorre de maiorias, que decorre da Assembleia da República. E, portanto, poderíamos até dizer, bom, mas isto é aquilo que os portugueses querem. Portanto, vocês podem dizer assim, pois este senhor está aqui a dizer esta coisa, mas de facto os portugueses votaram nisto, é isto que querem, foi isto ao longo dos anos que quiseram. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós temos cada vez mais a firme suspeita, através de um conjunto de indicadores, de que o próprio poder político já não decide nestas matérias. Ou seja, que é ultrapassado sem saber porquê. Mesmo correndo o risco de haver aqui alguém da comunicação social, vou contar um episódio muito interessante que se passou. No ano passado, exatamente há um ano atrás, nós verificamos que havia uma proposta de lei de orçamento do Estado e que na proposta de lei de orçamento do Estado, pela primeira vez, se flexibilizava os mapas de pessoal dos municípios. A flexibilização do mapa de pessoal dos municípios, o que é que queria dizer? Respondia àquele problema que eu antes vos identifiquei. Ou seja, nós, neste momento, o município do Porto, por lei, só pode ter 7 direções municipais, mas aquelas que fazem a proteção civil, depois o número de departamentos é estranho, porque é 7 direções e depois 13 departamentos. Quem fez? Ninguém sabe. Ao menos se fosse 7, 14, que a gente percebia a pirâmide, não é? Para quem gosta de matemática. 7, 13, ninguém sabe porquê. Depois o número de divisões também está controlado.
E o município do Porto tem, como sabem, competências diferentes de outros municípios, quiçá até maiores. Porquê? Porque, queira-se ou não se queira, o município do Porto tem uma centralidade que o obriga a ter competências alargadas. E, portanto, nós, quando vimos aquilo, dissemos, alto, isto faz sentido, isto é começar a preparar a descentralização, é começar a preparar a possibilidade de construirmos uma macroestrutura que, de alguma maneira, corresponda às competências que nos vão ser entregues daqui a 2 anos. Isto vai nos permitir, aos poucos, abrir concursos, ir buscar recursos humanos qualificados para poderem ocupar estas funções e vamos poder avançar. E a nossa equipe começou a trabalhar. Começamos a trabalhar dentro da Câmara, criamos uma equipe e começamos todos a trabalhar nesta matéria. Um trabalho aprofundado, interno, a pensar o que é que nós precisamos, o que é que não precisamos, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Temos que alargar aqui, criar aqui uma divisão, criar aqui um gabinete, sempre com o cuidado de termos boas contas, e sabem que as câmaras do Porto têm boas contas, mas no sentido de organizar competências para preencher coisas que hoje não somos capazes de preencher porque o mapa de pessoal assim não permite. E fomos trabalhando, e lá para janeiro tínhamos a coisa mais ou menos pronta, tínhamos o trabalho pronto e, portanto, tínhamos tudo preparado para ir à reunião de Câmara, à Assembleia Municipal, já tínhamos falado com as outras forças políticas, portanto, era uma coisa mais ou menos transversal e discutia-se, é preciso ou não criar este gabinete, criar aquele departamento. Finalmente, tinham-nos aberto, se quiserem, um corpete e nós podíamos finalmente mexer-nos à vontade. Quando fomos ver a versão definitiva da Lei de Orçamento de Estado, portanto, aqui estou a falar da proposta, quando fomos ver a versão definitiva da lei, a lei tinha surgido ao contrário. Não só tinha recuado completamente na criação de novas direções municipais e novos departamentos, mesmo para câmaras como a nossa, que tem uma situação financeira muito simpática, como, além disso, tinha obrigado à redução ou não aumento do número de divisões, que é o número da parte que é baixo. Quando nós verificamos aquilo, fizemos alguns telefonemas. E aqui peço desculpa se não digo a quem falei, mas falei a alguém do governo e perguntei qual foi a razão. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ou seja, algures dentro do Parlamento, algures nos serviços que organizam isto tudo, houve alguém que alterou aquilo e ninguém deu por ela. E por causa disso, nós tivemos um ano à espera. E agora, mais uma vez, dizem que vão criar flexibilização dos mapas pessoal, mas perdeu-se um ano. E eu não sei se a mesma pessoa, com o mesmo terminal de computador, não é capaz de chegar lá e fazer exatamente a mesma coisa, porque ninguém sabe, não tem autor. O que é que isto quer dizer? Que em determinada altura, o próprio poder político foi sequestrado, começa a ser sequestrado pela máquina. Ou seja, o poder político apostou tanto na hiperconcentração da máquina, que a própria máquina se apropriou dele. É um bocadinho a questão do ajudante de feiticeiro. E, de repente, o feitiço está a começar a tomar conta do feiticeiro e é por isso que nós temos este enorme problema. Quando nós depois olhamos para a necessidade de descentralizar, quando finalmente até acreditamos, e eu acredito que as pessoas que estão nos partidos políticos neste momento, até acreditam finalmente que temos um Estado demasiadamente exíguo e que precisamos de voltar a criar competências territoriais, por razões que foram tão óbvias durante estes últimos meses, que, repito, mais vale não falarmos nelas. Qual é o problema? O problema é que a própria máquina ganhou vida própria. E é uma máquina mais ou menos invisível que ninguém consegue explicar. Eu, quando cheguei à Câmara do Porto, há 4 anos atrás, perguntei qual era a estrutura que eu tinha que ter. E disseram-me uma coisa muito curiosa. Disseram assim, houve uma alteração à lei e, a partir de agora, o senhor Presidente de Câmara tem que dividir a secretária com o chefe de gabinete. Eu disse, mas isso foi uma decisão do Dr. Rui Rio? Podia ter sido. E eu respeitaria. Não, está num decreto-lei. Está num decreto-lei. Está num decreto-lei. Ou seja, houve alguém que escreveu que o Presidente da Câmara tem que dividir a secretária com o chefe de gabinete. Eu divido, não tenho problema nenhum, ela é ótima e faz o serviço. Mas será que isto... Vocês não acham que esta é uma competência de um município? Coisas estranhas. Por exemplo, nós ontem tivemos que levar a reunião de Câmara, tivemos a primeira reunião de Câmara de instalação. No Porto são eleitos 13 vereadores.
O Executivo é composto por Presidente da Câmara e 12 vereadores. Eu considero-me vereador, mas é o Presidente da Câmara e 12 vereadores. O que está na lei é que, em princípio, só 4 vereadores é que têm poder executivo. E nós depois temos que levar uma resolução para ter um maior número de vereadores executivos. Compreendem que se está previsto, que é 1 mais 12, o normal é garantir, é poder espalhar as pastas, ou pelos 12, ou pelo menos por aqueles que garantam fazer a maioria. O que está na lei é 4. E depois obrigam-nos a fazer gigajogas. Mas, por exemplo, cada um dos vereadores só pode ter um adjunto. Um adjunto. E não pode ter assessores, agora é proibido ter assessores. Mas se nós nomearmos mais vereadores executivos do que a metade dos vereadores, o vereador adicional não pode ter adjunto. Ou seja, não pode trabalhar. Então, vamos lá ver. Então, mais valia só serem eleitos 4, ou 5, ou 7. Quem é que decide isto? Acham que há algum político que decide isto? Pergunto-vos sinceramente. Acham que há algum partido político, algum executor que decide isto? Não. Ou seja, a máquina tomou ela própria conta, a máquina da administração tomou conta da política. Quando a máquina da administração sentiu que podia ser alterada, defendeu-se, fechou-se na concha. E ao fechar-se na concha, aquilo que de facto inibe absolutamente a sua própria transformação. E claro que nós depois conseguiremos encontrar sempre os argumentos, alguns dos quais são muito caros, aqui ao Paulo Moraes, por exemplo, e a mim também me são caros. Vejam o caso dos dirigentes. Hoje, todos os dirigentes municipais só podem aceder a esses cargos através de um concurso. Eu, à partida, acho que o princípio é bom. Faz sentido. Porquê? Porque se dizia, antigamente eles eram escolhidos por causa da cor partidária. Eu compreendo que um chefe de departamento, um chefe de divisão, deva concorrer. E se dê preferência à função pública. Parece-me perfeitamente razoável e normal. Coloco-vos agora a questão. E um diretor municipal? Um diretor municipal, objetivamente, numa Câmara, além de ser mais bem remunerado que os vereadores, porque é mais bem remunerado que um vereador, o que é que qual é o cargo que ele desempenha? Ele é, de facto, o secretário de Estado. Acham que um governo funcionaria se o secretário de Estado fosse escolhido por concurso? Eu tenho muitas dúvidas. Também aqui. A nossa grande dificuldade de alterar a máquina criou, e esta ligação muito grande que existe entre a administração e a máquina política, muitas vezes partidarizada, levou-nos a tomar decisões pela melhor das razões. Porque diziam, pois, antigamente ganham uma Câmara, mudam os diretores, têm que ter o cartão do partido. Agora não. Mas agora... Não sabem quem. Não, mas o diretor municipal é um secretário de Estado da Câmara. Um diretor municipal qual é? É o cargo máximo que um não eleito pode desempenhar numa Câmara. Por isso eu digo é um secretário de Estado. Um diretor municipal, quando dá um parecer, esse parecer é vinculativo. O vereador, o Paulo já foi vereador, não pode alterar o despacho de um diretor municipal. A não ser, de uma forma muito fundamentada, tem que pedir um parecer jurídico, que de alguma maneira contraria a decisão de um diretor municipal. Portanto, um diretor municipal é, se quiserem, o máximo da carreira da função pública numa cidade, num município. É o top, não pode ser mais. Os outros são vereadores e presidentes de Câmara, portanto são eleitos. Mas os diretores municipais são aqueles que garantem a administração. O resto é política. Os vereadores são políticos. Estão lá durante um tempo, estão lá com mandato político. Os diretores municipais são aqueles que, de facto, garantem a continuidade, garantem o normal funcionamento da administração. Estão a ver? Hoje, essas pessoas são escolhidas por concurso. Será que isto faz muito sentido? Quem é que determina os concursos? Como é que são as regras dos concursos? Como é que lá chegaram e depois como são inamovíveis? Portanto, isto é apenas para vos dar um exemplo de que a máquina se transformou numa máquina de tal maneira resiliente, e eu cumprimento a resiliência da máquina, que eu não vejo, sinceramente, como é que nós, principalmente no interior, onde vamos precisar de garantir o princípio se quiserem, o princípio da solidariedade territorial, vamos conseguir voltar a construir o Estado. E
eu não me consigo comover com o princípio, agora depois acabo para vos deixar fazer as perguntas, não me consigo comover com o princípio da sinergia. Porque hoje, com os meios tecnológicos existentes, com os meios que nós temos à nossa disposição, por todo lado, conseguem-se criar tantas sinergias em Oeiras como em Ponte de Sor. Conseguem-se criar sinergias sem juntar todas as pessoas na mesma sala, como vocês muito bem sabem. Conseguem-se criar sinergias através da inteligência e não através da relocalização ou concentração geográfica. Isto é o que acontece na forma como nós vivemos. Nós hoje, a forma como comunicamos uns com os outros, por Skype, por WhatsApp, através de todos os recursos que nós temos, já não justifica que o tal grande princípio da sinergia continua a ser identificado como apenas uma hiperconcentração numa única cidade. Antigamente até havia quem discutisse porque é que o Ministério da Agricultura há de ter mais técnicos em Lisboa do que há de ter no resto do país. Isso hoje em dia até já não é relevante, até podem estar em Lisboa, já não é muito relevante a presença física no território. Agora, as novas tecnologias o que permitem o que é que se possa fazer sinergias sem que a sinergia tenha que ser toda concentrada, e isso permite, é a única forma de garantir que o Estado ocupa o território. E ao ocupar o território garante aquilo que são as condições fundamentais de um Estado-nação. Um Estado-nação tem por si uma obrigatoriedade de ocupar o seu território. Não pode ser terra de ninguém. E neste momento nós estamos a correr esse risco. Nós, felizmente, pelo menos aqueles, não sei se todos vivem cá, mas que vivemos aqui na zona, apesar de tudo, próximo do mar, não sentimos isto desta maneira. Mas eu acho que nós temos a obrigação de fazer esta discussão. Porque senão a discussão vai ser sobre o ordenamento disto, o ordenamento daquilo, os postos de não sei o quê, mas nós não vamos conseguir resolver, porque de facto não estamos a ser capazes de gerir um território pequeno, um território que tem 90 mil quilómetros quadrados, que é um território pequeno, é um território perfeitamente razoável, ainda por cima um território hoje bem infraestruturado em termos de estradas. O país tornou-se mais pequeno, porque a geografia tem muita ligação com o tempo. Nós hoje conseguimos pôr, agora com o túnel do Marão, conseguimos pôr em Bragança no instante. Haverá alguma razão para termos o país abandonado? Haverá alguma razão? E será porque nós todos resolvemos migrar? Foi uma decisão dos cidadãos de migração? Ou foi através de políticas induzidas e que tinham que ser revistas? Fala-se muito que nós neste momento temos dificuldade de casas, e temos, nas capitais começa a haver um problema de habitação. Será que uma deslocalização de serviços para o interior, com a fixação de competências no interior, não poderia resolver isto de uma forma muito mais harmónica? Será que isso não levaria à felicidade de muitos cidadãos? Será que não haveria muitas pessoas que até originárias desses locais gostavam de lá viver? Fosse durante a sua vida ativa, fosse durante na fase posterior à sua vida ativa, em que cada vez mais as pessoas vivem para além da reforma? São estas questões que eu gostava de vos colocar. Ou seja, eu não sou a favor da descentralização só por ser. Nós não devemos pensar na descentralização apenas olhando para a máquina administrativa do Estado. É o que é que nós queremos, afinal, ser, como país. O que é que nós queremos ser? Nós lembramos-nos do passado. Ainda temos aquela ideia dos distritos. Hoje os distritos já só existem para quê? Para os partidos e para as eleições, não existem para mais nada. Mas ainda temos esta ideia. Mas nós hoje em dia, quando começamos a olhar para alguns dos antigos distritos, percebemos que praticamente não tem população. Os distritos do interior estão completamente desertificados. É isso que nós queremos do país. E depois queixamos que temos muito trânsito na VCI. Depois, ao mesmo tempo, a nossa reclamação é que temos muito trânsito na VCI. Será que é este país que nós queremos? Foi para isto que nós andamos a falar durante 40 anos numa Constituição, dos direitos das populações? Será que nós estamos a ocupar bem aquilo que temos? Será que estamos a gerir bem? Será que em termos ambientais, em termos de sustentabilidade do país, é esta a solução? Eu não estou a dizer que isto fosse resolver o problema dos incêndios, não estou a dizer que isso fosse resolver o problema do envelhecimento do país. O que estou a dizer é que me parece que a nossa casa está muito mal gerida e muito mal arrumada, porque isto é a mesma coisa que termos uma casa com 11 quartos e vivermos todos e termos de dormir todos no mesmo quarto, porque não somos capazes de arrumar os outros quartos.